Eles esvaziam o quórum e querem parar a sessão. Acho um absurdo e um desrespeito, e eu deixo registro do meu veemente protesto contra essa atitude. Pela ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu também me solidarizo com o deputado Peniel Pacheco e faço aqui um apelo aos deputados do PP que se ausentaram aqui agora do plenário, porque nós temos matérias mais importantes também, importantes tanto quanto o veto, para se apreciar aqui hoje, e realmente essa prática não podemos compactuar com ela. Então quero aqui deixar o meu apoio ao pronunciamento do deputado Peniel Pacheco. Está registrado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Maneiro. Eu quero registrar que nenhum privilégio apenas da oposição sair do plenário. Nós temos 2 deputados do PT viajando para a China e o presidente acabou de sair também. Concordo com o Peniel que ele tem dado o quórum permanentemente, em particular eu quero estar solidário com eles, só não concordo com a tese in genere quando estabelece que só apenas a oposição será reitor de plenário. Eu estou aqui, não estou a fim de sair, evidentemente que eu acho que os trabalhos poderão dar continuidade. Peço ao senhor secretário deputado Manuel Andrade que prossiga os trabalhos da secretaria nos trabalhos. E peço ao deputado Luiz Estevão para fazer o relatório do veto ao projeto número 415. Pela ordem, deputado João de Deus. Eu quero parabenizar o deputado Peniel Pacheco e dizer que eu admiro muito o deputado Peniel Pacheco, estou sempre ligado no deputado Peniel Pacheco. E, senhor presidente, o quórum só voltou a ser restabelecido depois que o deputado Peniel Pacheco teve a coragem de vir aqui dizer que a oposição se ausentou do plenário. Aí o deputado Luiz Estevão veio correndo, o deputado Daniel Marques também, e o deputado Tadeu Filipelli está ali esperando uma oportunidade para escapar. Então, parabéns, deputado Peniel Pacheco, Vossa Excelência tem toda a razão. O deputado Luiz Estevão, mais os deputados do PP que vão para o PMDB. Espera aí, senhor presidente, deixa eu concluir o meu raciocínio. Eu já raciocino muito pouco. Se Vossa Excelência impedir, eu... né? Eu gostaria que tivesse ao tempo de pelo menos 1 minuto nessa... Tá, eu vou concluir. Então eu solicito e faço um apelo aos deputados do PP que vão para o PMDB, que, por gentileza, vamos trabalhar em prol de Brasília, em prol da nossa Câmara. Vamos deixar... Eu faço um apelo a Vossa Excelência. Eu só queria deixar de trabalhar no dia 8, mas como isso não vai ser possível, então, parabéns, deputado Peniel Pacheco. Estou ligado em Vossa Excelência. O PDT não vai para o PMDB não, viu? Senhor presidente, eu gostaria simplesmente de informar que o meu retorno não se destina aqui a dar quórum em nenhuma sessão e que, infelizmente, em função de compromisso assumido, participação de um debate na televisão, estou me ausentando do plenário. Quanto à questão do quórum, quero deixar claro que não é um deputado que dá quórum ou não à sessão. E, aliás, era interessante que os deputados que se pronunciaram aqui fizessem um exame da assiduidade dos mesmos aqui na casa, porque, mediante levantamento, poderá ser verificado que os deputados mais presentes a esta casa têm sido justamente os deputados do Partido Progressista. Muito obrigado. Com a ausência do deputado Luiz Estevão, eu gostaria de pedir ao deputado João de Deus... Senhor presidente, em razão da questão de ordem do deputado, pela ordem. Da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentasse ou que indicasse um novo relator para fazer a leitura do relatório sobre o veto total ao projeto número 415. Eu gostaria de pedir, pela ordem, em razão da questão de ordem levantada pelo deputado Luiz Estevão, que fosse realizado um levantamento dos deputados que estão presentes, dos que são ausentes, e que isso fosse tornado público. Eu acho que é uma boa hora de se fazer esse tipo de levantamento, já que o deputado está querendo expor os colegas nessa situação, então que se faça o levantamento
e que se torne público quem são os deputados que estão presentes, quem estão ausentes, porque aí o deputado Luiz Estevam vai poder mostrar em alto e bom som quem são os deputados mais presentes e mais ausentes dessa casa. O que ficou claro agora é que tem meia dúzia de deputados que estão achando que são donos desse plenário. Na hora que eles querem, a Câmara funciona. Na hora que não querem, a Câmara não funciona. Eu acho que isso é um desrespeito e reafirmo tudo o que disse no início, deixo lavrado aqui que eu realmente não concordo com esse posicionamento. Está registrado. Senhor presidente. Deputado João de Deus, como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, peço a Vossa Excelência para indicar o relator desse. Eu vou indicar o deputado Marco Lima, que nesse momento se faz presente. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, queria que Vossa Excelência fizesse a verificação de quórum. Peço. Atendido. Peço ao deputado Manuel de Andrade nos auxiliar nos trabalhos aqui na mesa e fazer a verificação de quórum proposto pelo deputado Cláudio Monteiro. Deputado Ministro Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Lacerda. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Presente. Deputado Lúcio Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputado Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Lemberg. Ausente. Presente. Deputado Dom Xavier. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Jair Magela. Ausente. Na verificação de quórum, verifica-se que não há número regimental para prosseguir a votação, apenas para discutir. Por esse motivo, encerramos aqui o processo de votação e passamos ao grande expediente. Os senhores deputados que quiserem usarem o grande expediente, que se manifestem. Manifestado inicialmente ao deputado Peniel Pacheco, peço, antes, porém, de iniciar o grande expediente e dar a palavra ao deputado Peniel Pacheco, peço ao deputado Filipelli. Peço ao deputado Rodrigo Hollenberg para nos auxiliar aqui nos trabalhos e fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Moção de autoria do deputado João de Deus. Sugere manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal junto ao Poder Executivo do Estado de São Paulo, solicitando providências no sentido de conceder elogio ao primeiro-tenente QOPM Eliezer Pereira Martins, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Moção do deputado João de Deus. Sugere manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal
junto ao comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, no sentido de conceder ao cabo QPPMF Adriana dos Santos Pascoal, única mulher da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, por sua luta e bravura com que desempenha suas funções naquela unidade. Moção do deputado Marco Lima. Hipoteca a solidariedade aos trabalhadores rurais sem terra e solicita ao governo de Minas Gerais solução pacífica para a ocupação de terras no município de Buritis. Projeto de lei do deputado César Lacerda. Obriga o fechamento das carrocerias dos veículos transportadores de bebidas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado José Edmar. Declara as áreas rurais do Distrito Federal como prioritária para fins de colonização e reforma agrária por interesse social e da outras providências. Indicação do deputado Manuel de Andrade. Sugere, reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal o asfaltamento da quadra 9 do comercial do setor sul do Gama. Projeto de lei do deputado João de Deus. Cria a Biblioteca das Nações no Distrito Federal e dá outras providências. Moção do deputado Jorge Cauí. Reivindica ao governo do Distrito Federal, mediante a Secretaria de Educação, alteração no calendário escolar do ensino de primeiro e segundo graus da rede pública, com férias previstas para o mês de fevereiro e recesso nos meses de agosto e setembro. Concluída a leitura do expediente sobre a mesa, passamos ao grande expediente, com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos percebido na história política brasileira algumas situações bastante inusitadas e eu diria até tremendamente constrangedoras. Ao longo da história política, nós percebemos situações em que determinadas pessoas, com posturas não muito recomendáveis, assumiam uma função de serem donos da verdade, donos do direito, donos da condução de todas as decisões que teriam que ser tomadas. Isso aconteceu no Congresso Nacional, especialmente durante o período do chamado regime militar, em que grupos políticos se organizavam e se estabeleciam num verdadeiro feudo, e aqueles pequenos grupos manipulavam a maioria dos deputados através do voto de líderes, estabelecendo aquilo que eles achavam conveniente para a sociedade. E a história nos mostra quantos e quantos políticos que se apresentaram como donos de legendas, donos de partidos, e eram literalmente donos, porque eles faziam o que bem entendiam e ainda fazem o que bem entendem com seus partidos, mandam e desmandam, assumem a postura que acham melhor ou pior, ou, enfim, aquilo que lhes convém será sempre feito, porque eles são plenipotenciários na condução das suas legendas. E nós conhecemos políticos que não são apenas donos de legendas, mas se consideram também donos dos meios de comunicação, dos veículos de informação. São aqueles que plantam as notícias que querem, são aqueles que plantam as notinhas nos jornais na hora que lhes convém, são aqueles que, por causa da sua influência ou do seu dinheiro, ou seja, do que for, se colocam como se eles tivessem o direito de ditar o que a sociedade tem que ouvir. Eles são aqueles que se acham no direito de formar a opinião pública naquilo que eventualmente, eles entendam que deve ser passado para a sociedade. E o que é pior, esses políticos, donos das agremiações, donos da opinião pública, donos, muitas vezes, dos tribunais, porque quantas vezes decisões de tribunal foram tomadas baseada na pressão política exercida por A, B, ou C, ou D. Infelizmente, essas pessoas continuaram a sua trajetória, e a sociedade começou a descobrir que quem de fato é dono de tudo não são os políticos, não são os detentores de mandatos, não são os grupelhos, não são as agremiações, não são os partidos. Quem de fato é dono do poder é a sociedade civil organizada, são os eleitores, são os cidadãos, aqueles que exercem com dignidade o seu voto,
com autoridade o direito sagrado de escolher os seus legítimos representantes. E agora nós estamos vendo aqui na Câmara Legislativa aqueles que se acham donos da Câmara, donos do poder legislativo. Aqueles que acham que quando eles disserem sim, será sim. E quando disserem não, será não. Quantos governadores tentaram manter os poderes legislativos subservientes à sua postura, ao seu trabalho, à sua visão? Quantos e quantos deputados se macomunaram com esta promiscuidade entre legislativo e executivo e, em troca de benesses, de cargos, de favorecimentos, acabaram por fazer somente aquilo que determinava o chefe do outro poder. E hoje isso está acontecendo em muitos lugares do nosso país. Infelizmente, isso está acontecendo em muitos lugares do nosso país. E esses, então, como chefes do executivo, muitas vezes se consideram donos dos legislativos. Mas, senhoras e senhores deputados, ninguém é dono do poder legislativo. Ninguém pode arvorar para si o direito de querer mandar e desmandar nessa casa de leis. Esta casa será uma vergonha para a sociedade enquanto existirem aqui aqueles que acham que o que eles dizem tem que ser respeitado e acatado incondicionalmente aqui dentro. Seja da parte do executivo, seja da parte dos líderes políticos, seja da parte dos caciques, seja da parte dos donos de legendas, seja da parte daqueles que manipulam a imprensa, esta casa não pode e não deve jamais se encurvar ante os poderosos para subverter o direito da sociedade, para se apresentarem como uma casa que não tem personalidade, que não tem opinião, que não tem propósitos, que não tem iniciativas, uma casa que faz somente aquilo que meia dúzia entende que deve ser feito como forma de manipulação até mesmo das convicções e dos votos dos deputados aqui presentes. Gostaria de uma parte. Concedo com muito prazer uma parte ao deputado Cafu. Deputado Peniel Pacheco, é com muita alegria que eu ouço, é com muita alegria. Eu acho que nesse momento o assunto que o leva a fazer essa belíssima página nessa casa, mais do que oportuna, já que nós ainda estamos, eu que sou deputado de primeiro mandato, Vossa Excelência que já vem de um outro mandato, coloca de maneira oportuna. Eu acho que nós precisamos urgentemente estabelecer, independente do que for escrito no papel, na folha, acordado, mas a gente ter, claro, uma ética que nos permita fazer com que essa casa, com que os mandatos conquistados, não entrando no mérito da maneira, do modo, da forma como eles foram obtidos, mas que nessa casa a gente pautasse. Eu fico feliz, na primeira interferência eu não falei, mas me anima, porque a gente precisa de não se sentir objeto de interesses escusos, não ser objeto ou sujeito a um jogo que não nos permite descobrir efetivamente o que é que está por trás de tudo isso. Então, eu acho que essa prática, que inclusive o país recentemente foi à rua, porque nós temos de triste memória um mandatário que quis usar a imagem, usar a camiseta, correr, usar o corpo, que é uma coisa hedônica. O hedonismo geralmente está colado à arrogância, colado ao cinismo, à hipocrisia, à ausência de valores que nos permita nortear, enquanto mandatários de uma delegação popular, que cada um dos parlamentares dessa casa tem essa tarefa, nada mais justo. E acho que nesse momento, quando Vossa Excelência coloca essa leitura, faz esse diagnóstico, eu quero reverenciá-lo, eu quero estar do teu lado. Conte conosco, porque é nessa linha que a gente talvez dê a essa casa a valoração, o papel, o significado que mais do que nunca o plenário e o parlamento devem exercer. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço com muita alegria o à parte honroso do deputado Cafu. E para finalizar, senhor presidente, a nossa manifestação, eu gostaria de dizer, está chegando o momento, depois em que já decorremos aí 7 meses de atividade, quase entrando no 9º mês de atividades dessa segunda legislatura, está na hora desta casa dizer a que veio. Está na hora desta Câmara Legislativa mostrar a sua face, a sua personalidade. Sinto saudade e eu posso até dizer falta,
de se utilizar essa tribuna, de se ouvir aqui discursos de forma muito convincente ou não, mas... Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que me concedesse transferir a presidência ao deputado Zé Ramalho, para que eu pudesse também, de certo modo, pedir a Vossa Excelência uma parte. Pois não. Eu estou a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Então, senhor presidente, o que eu gostaria de dizer é que está na hora desta casa mostrar a sua fisionomia, a sua personalidade. Nós temos personalidades fortes dentro dessa casa. Temos pessoas que são líderes políticos expressivos, não os repudio, não os abomino, não os condeno. São pessoas que têm a sua personalidade. E eles manifestam a sua personalidade, fazem o seu papel. Mas agora eu não estou falando de personalidade individual, não estou falando de caracterização apenas de alguns indivíduos ou de alguns parlamentares dessa casa. Eu acho que está na hora da Câmara Legislativa ter a sua fisionomia. Qual é o perfil desta Casa de Leis? Qual é realmente a postura que esta casa terá nos assuntos de maior interesse para a nossa comunidade e para a nossa sociedade, independentemente das forças políticas que a compõem, buscando em especial aqueles interesses legítimos da nossa sociedade. E então, senhor presidente, eu faço aqui um desafio aos deputados que não querem se permitir serem aliciados, não querem se permitir serem vendidos, que não querem, que não aceitam, que abominam qualquer prática do fisiologismo exacerbado. Eu quero conclamar estes, que são sóbrios, que são conscientes, que são inteligentes e que têm uma postura parlamentar digna, para que nós possamos todos fazer desta casa uma casa da qual a sociedade do Distrito Federal possa se orgulhar dela, que possa olhar para esta Câmara Legislativa como uma casa que avalia com seriedade e sobriedade todas as proposições que aqui são encaminhadas, e não vota simplesmente em saber se o proposta é do deputado A, B, C ou D, do partido A, B, C ou D, ou do governo ou contra o governo. Nós temos que pensar agora na sociedade. Foi para isso que nós fomos eleitos, e é para isso que nós estamos aqui. Ouvirei com muita alegria a parte do nobre deputado José Edmar. Senhor deputado Peniel Pacheco, eu peço essa parte porque eu confesso eu estar decepcionado com a casa, não pelos 4 anos que passaram, mas também pelos 7 meses. E confesso ao senhor não ter esperança de que essa prática se encerre com esse governo que nós temos. Essa era a parte que eu queria fazer a Vossa Excelência, porque as práticas continuam como dantes, do mesmo jeito, e continuará como tanto, com as falácias e com as colocações não tanto sérias, mas simplesmente levadas pelo entusiasmo de pessoas que vieram ainda há pouco nesse microfone falando e que têm a postura de fazer um discurso e votar contra o próprio discurso, contra as suas próprias origens, contra os seus próprios princípios, como os temas debatidos outroramente, mas simplesmente pelo bel prazer de algumas vantagens que possam advir, principalmente em segmentos notoriamente desconhecidos como segmentos empresariais dessa cidade, que, de certo modo, fazem e convencem uma mídia e têm mais poder de fogo do que o segmento mais sofrido da nossa sociedade. Portanto, eu me parabenizo Vossa Excelência por esse discurso, mas confesso a Vossa Excelência, não tenho aqui, nesse momento, nenhuma esperança de que isso realmente venha a mudar. Nobre deputado José Edmar, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência que posso até concordar com as palavras que acredito são palavras do coração. Agora, deputado, não há que se perder a esperança. Se não for hoje, se não for amanhã, se não for daqui um mês, se não for daqui os próximos 4 anos, um dia será. E eu quero fazer parte da história da mudança e creio que Vossa Excelência também quer fazer parte. O desafio é para todos nós. Quem aceitá-lo? Eu não sou aqui, veja, deputado, senhor presidente, senhores deputados, eu não estou aqui querendo ser dono da verdade, não estou querendo aqui ser o arauto
da verdade plena e absoluta? Absolutamente. O que eu estou desejando é abrir o meu coração e colocar perante os nobres pares, porque esta é a minha missão aqui, falar daquilo que a gente sente. Às vezes nós falamos muito baseado naquilo que nós somos levados a fazer, por uma influência, por um tapinha nas costas, por um pedido. Nós às vezes tomamos decisões, e eu me incluo aqui entre aqueles que muitas vezes tomei decisões baseadas em atender um amigo, um gesto de solidariedade a um colega. Mas agora, esta casa está sendo desfigurada, descaracterizada, ela está sendo desmoralizada perante a sociedade, ela está sendo posta perante os olhos da sociedade como uma casa sem personalidade. Quer coisa pior do que um ser humano ser tratado como uma pessoa que não tem personalidade, que não tem convicção, que não tem consciência? Infelizmente, a nossa casa está ganhando essa fisionomia diante da sociedade. E é hora de darmos um basta. É hora de dizermos não a esse... Eu quero até citar aqui alguns exemplos. Não, vou até me preservar para não ser agressivo a ninguém. Mas eu queria dizer, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta casa tem uma responsabilidade muito grande. Nós estamos na segunda legislatura, fomos chamados ontem pelos deputados que aqui estavam, de caçulas da União, ou seja, talvez uma das casas mais novas, juntamente com Tocantins e alguns outros estados recém-criados. Nós somos, portanto, uma casa que tem um dever perante a nossa sociedade. Estamos no Planalto Central, em plena capital da República, e eu acho que esta casa tem um exemplo a dar para todo o Brasil. Vamos fazer da Câmara Legislativa, senhores deputados, vamos fazer desta casa a instituição que não se prende a favores, que não aceita tutelas, mas uma casa que tenha o rosto levantado, a fronte erguida, para dizer sim quando tem que ser sim, e para dizer não quando tem que ser não. Ouço com muita alegria a parte do deputado Cláudio Monteiro. Nobre deputado Peniel Pacheco, quero me solidarizar à sua manifestação. Já era de se esperar de Vossa Excelência esse pronunciamento, já que a lucidez sempre fez parte do cotidiano da sua permanência nessa casa. Às vezes, chegamos até a ter a impressão de que se perdeu o norte da discussão política. Se ocupa essa tribuna com o desejo de promover frases de efeito, de falar talvez até aquilo que não se sinta efetivamente, na busca de distorcer a realidade e levar para a opinião pública o desejo de uma impressão equivocada. Nós temos assistido nesses 8 meses, ingressando 9 meses de funcionamento dessa casa, a discursos dos mais diversos, alguns com total coerência, outros na busca apenas das frases de efeito. Isso pode parecer, para alguns, extremamente importante, porque estão a pautar a mídia, estão a aparecer, mas traz para o conjunto da sociedade a impressão negativa da atividade política. Eu espero, e já ocupei essa tribuna diversas vezes, para cobrar de todos nós uma preocupação permanente com o Distrito Federal, uma responsabilidade de todos, porque, independente da questão do partido a que pertençamos, todos nós representamos o povo do Distrito Federal. E esse povo deseja que essa casa trabalhe efetivamente, deseja que todos nós possamos dar a nossa colaboração em termos de emprestar o nosso conhecimento e aquilo que nos propomos, até porque, se não o fizermos, certamente seremos punidos num curto espaço de tempo. O tempo que é responsável por consertarmos os nossos erros, também será o tempo que nos permitirá recebermos a punição à altura do não fazer. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pela lucidez colocada e chamar a todos nesse processo de reflexão. Sei que Vossa Excelência não dirige a palavra a ninguém em especial, mas chama a todos nós ao compromisso de repensar essa casa, de repensar a atividade parlamentar. E, por isso, quero parabenizá-lo. Agradeço, sensibilizada com a parte do deputado Cláudio Monteiro. E agora sim, senhor presidente, finalizaria as minhas palavras dizendo que eu desejo, sinceramente desejo, poder
agir nesta casa com isenção, sem amarras, sem correntes, sem qualquer tipo de prisão que viesse me escravizar. É um preço a ser pago. Porque quando você não se junta aos grupos, quando você não se compõe aos grupelhos que se estabelece, a tendência é tentar jogar no isolamento, como a notinha publicada hoje no jornal, dizia que o rejeitado deputado Peniel Pacheco. Por quê? Porque não aceitei canga nesse pescoço, porque não aceitei ser conduzido pela mão, porque não aceitei ser puxado pela corda, porque não aceitei ser vaca de presépio, e hoje o jornal me trata de rejeitado. Quem dera esse legislativo pudesse ter 24 rejeitados, que pudesse, com isenção e autenticidade, fazer desta casa a casa mais autêntica do país, que pudesse fazer desse legislativo o legislativo que tivesse a melhor personalidade, que não fosse escravo nem subserviente de ninguém, a não ser do povo que nos elegeu. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Zé Dimar a assumir a presidência dos trabalhos. Convido o deputado Cláudio Monteiro a assumir a presidência do trabalho. Algum dos deputados presentes gostaria de fazer uso do grande expediente? Declaro encerrada a presente sessão.